Olá, boa tarde. Mais uma TV Platão aqui na nossa página do Facebook. Estamos muito felizes de estar aqui iniciando o nosso mês de agosto com um bate-papo muito especial, que é o nosso especial Paternidade. E eu recebo aqui um ex-aluno, Paulo Henrique dos Santos. Obrigada, Paulo, pela presença, pela gentileza. Satisfação, honra, espero poder contribuir. Certamente. Voltando para casa de alguma maneira, né, Paulo? Sim, com certeza. Não era exatamente essa. O Paulo tem 40 anos, é isso? Sim. E ele foi aluno Platão quando adolescente, terminou o ensino médio conosco, acho que até no outro prédio ainda, veio para cá também. E depois, né? E depois. E olha só que história interessante. A Carol, que é a esposa dele, também foi ex-aluna, é ex-aluna, só que eles não se conheceram, ou não lembram. Não nos encontramos. De repente se esbarraram no intervalo, né, Paulo? Mas não lembram. Enfim, mas se reencontraram em algum momento da vida, ou se encontraram e escreveram uma história muito bonita que o Paulo estava contando para mim nos bastidores. Por isso que nós o convidamos para esse especial Paternidade, porque além de ser um ex-aluno Platão, ele é o pai Platão, de 4 lindas menininhas. O Paulo é empresário, corretor de seguros, casado com a Carol, que é dentista, e olha só as preciosidades, né, Paulo? Os tesouros que eles têm em casa, e a gente tem muito orgulho de tê-las aqui como alunas nossas. A Radassa, que tem 10 anos, a Joana, que tem 5, Suzana tem 3 e a caçulinha Elisa, que tem 2 anos. E eu estava falando para o Paulo que não é muito comum, ou quase nada, né, Paulo? O seu círculo de amigos. Agora nós estamos encontrando mais pessoas com mais filhos. Mas há um ano atrás nos sentimos quase que sozinhos, né? E dessa faixa etária, né, de homens e mulheres de 30, 40 anos, não é muito comum. Mas enfim, o Paulo vai contar um pouquinho da história dele, até ele vai começar falando para nós o que ele se lembra, né, dessa fase de aluno Platão, e já vamos começar a falar de paternidade, para falar dos desafios, porque é lógico que todo pai, todo homem que assume a missão de educar, que às vezes não é necessariamente a figura do pai, mas ele tem uma missão muito grande, muito linda, e domingo a gente celebra isso, por isso o nosso tema. Paulo, o que você lembra dos bons tempos de escola? Eu acho que as primeiras amizades que podem seguir adiante começam, né? Então, eu fiz a partir da 8ª série. Antes disso eu nem me lembro quase dos contatos dos amigos. Agora depois disso já fica bem mais presente. Você mantém contato com alguns deles? Mantenho. Às vezes a gente fica atrás de histórias, de como é que eles estão, onde eles estão. Sempre fica curiosidade, né? Infelizmente, assim, a faculdade é onde eu tenho mais proximidade. No colégio eu só tenho notícias, né? E eu acho interessante, eu falo isso para os meus alunos adolescentes hoje, porque que bacana quando eles conseguem manter e imaginar, olha, gente, daqui, não sei se daqui 15 anos vão ter seus filhos, né? Então, hoje são filhos e amanhã serão os pais. E hoje vocês, né, ficam preocupados com os boletins de vocês, e tem os pais também, mas um dia vocês é que estarão vindo para a escola, trazer os filhos de vocês, que é esse ciclo da vida. Paulo, a relação com o seu pai, você ainda o tem, né? Que bom, é sempre um privilégio. O que você lembra, uma história, alguma coisa marcante? Como é que é a figura paterna, você agora como filho, lembrando do seu pai? Eu vejo assim, talvez a parte mais forte da história está em Maringá. Eu vim de São Paulo, mas em Maringá, na juventude, adolescência, eu vi mais presente. Eu tenho ótimas recordações. Amigos meus relatam que a presença do meu pai no grupo de amigos, dos meus amigos da escola, foi algo especial, porque os ajudou a terem uma boa referência. Meu pai gostava de fazer o churrasco. Você tem uma ideia, quando tinha encontro do Platão, dos jovens, o meu pai se candidatava a ser o churrasqueiro. E ele virou quase que... Vocês aceitaram prontamente. Claro, então ele tinha convívio, ele brincava, isso eu via assim, ele interagindo com os meus amigos, colegas de sala, de uma maneira quase que igual, né, se misturava e passava a parte, né, a figura do mais velho em contato com a nossa geração, né? E é tão prazeroso isso, né? Esse banco de memórias, nós vamos falar disso depois, do quanto isso vai ser significativo para as suas filhas,
Mas que bom é a gente ter lembranças, né? A gente sempre tem os pais, a figura materna tem outras lembranças, mas o pai, o conselho, né? Eu não sei o que você pensa disso, mas eu penso muito nisso, pensando no meu pai e na figura paterna de maneira geral, o conselho, a orientação, a sabedoria. Fica presente, a gente cresce vendo que a orientação paterna, ela é a figura daquele que está ajudando a direcionar. Sim. A mãe é aquela que está abraçando, acolhendo, cuidando dia a dia, mas aquela mão forte, né, no momento de decisão, parece que a figura paterna é essa, né? Talvez esse é o nosso sentimento, que eu sou um pouquinho mais velha que você, mas é comum a nossa geração, porque os nossos pais talvez viviam, né, esse pai provedor e a mãe dona de casa, não sei os seus, mas independente disso, acho que mesmo nos casais como você, né, e sua esposa, acontece comigo, de ambos trabalharem e também ganhar o seu dinheiro, a figura masculina tem esse apelo, né, que é positivo também. Bom, você foi pai com 30 anos. Sim. Pela primeira vez, na Radassa. O que você lembra, assim? Você lembra de resultado, dela contando, a Carol contando? Nós viemos, né, de uma gravidez perdida. Então a segunda foi muito mais esperada, celebrada e tínhamos medos. Então eu tenho a recordação só da expectativa de ver o desenvolvimento. Então a gente se guardou mais, evitou de falar amplamente, até porque assim, na primeira vez a gente abre para todo mundo e tal. É comum, né? E depois a gente falou, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver se está tudo certo, né? Então a gente viu um pouco dessa expectativa de, né, dar o segundo passo para poder abrir. Mas graças a Deus a gestação dela foi ótima. Você lembra do dia também? Eu lembro, assim, tem aquela entrevista, assim, vai no hospital, e eu lembro que estava frio no primeiro, e ela chorava muito. Ela é diferente das outras, assim, e o hospital que ela nasceu não é o mesmo que das outras. Então ela ficou conosco no quarto, as outras não. Sim. E ela não parava de chorar. Eu lembro disso, eles deram um chazinho para ela, a gente ficava dando, não podia dar outro alimento, assim, além do leite, então eles davam um chá para ver se acalmava isso. E eu me expus, eu lembro que eu andei de madrugada no hospital inteiro, no dia seguinte eu soube que não podia. Com ela no colo? Andando, cantando, falando com ela para ver se ela acalmava de mas ela não dormia não. É a história da primeira viagem, seja do pai ou da mãe. Não sabia nada, como lavar, como pegar, E aí, olha só, gente, então o Paulo e a Carol tiveram uma Radassa, e em princípio, até por causa talvez desse episódio, né, primeiro que ela teve, da primeira gravidez, que teve o aborto espontâneo, vocês acharam que talvez ia ser mais difícil, né? Não, nós soubemos que ela tinha endometriose, e em virtude desse mal aí, ela não poderia provavelmente ter mais filhos. Sim. Então a gente não contava com essa possibilidade. E um detalhe é o seguinte, antes da segunda filha nascer, nós estávamos nos preparando para fazer o tratamento de retirada do útero. Então, na verdade, quando ela parou de usar o anticoncepcional, e o anticoncepcional ela usava para conter o avanço da endometriose, na verdade. Era mais por esse motivo. A gente achava que a gravidez era o menos provável. E aí aconteceu que, quando foi fazer o exame para poder retirar o útero, ela estava grávida. Gente, não é muito linda essa história? É muito linda, é muito simbólica. Porque, lógico, eles já estavam felizes, já tinham uma história bonita com a Radassa, já estavam realizados como família, concorda, Paulo? Mas eu acho muito linda. Lógico que, ao mesmo tempo que vem alegria, vem talvez não sei se chega a ser não é susto a palavra, mas, poxa vida, agora vamos reescrever essa história, né, com a segunda filha, que é como o Silvio Santos, só que o Silvio Santos fica... A filha número 2. Eu me confundi também. Se eu perguntar de uma vez para ele aqui, acho que ele também tem. Que é a Joana. A Joana veio 5 anos depois. Mas assim, aí a Radassa, né, estava me contando, ela queria, né, também curtiu a chegada da irmã, né, que é a segunda. Ela não só curtiu, ela tinha desejo de ter uma irmã, de ter companhia em casa. Então foi assim, realmente a Joana foi uma expressão só de alegria.
né? Onde não havia mais expectativas de nascimento, ela veio, onde a gente pensava na finalização de ter filhos, possibilidade de filhos naturais, não, né? Então veio a vida. E eu lembro da foto que eu tirei do dia que ela nasceu e a Radassa pegou no colo. Essa foto fica simbólica. Assim, ela tem a luz própria, sabe? Aquela foto que você olha e fala, olha, que expressão linda de uma criança recebendo a irmã, né? E essa é a foto que mais me marcou de todas as que eu tenho guardadas. Ô Paulo, e aí você, ainda, né, jovem, né? Daí veio a Suzana, que agora tem 3, e a Elisa, que tem 2. Dá para, assim, sei lá, não sei se é possível, mas mensurar a diferença, semelhança da primeira, lógico, né? A própria experiência, mas puxa vida, talvez, eu tenho experiência já de paternidade, só que agora são 3 muito próximas. Eu fico imaginando, né, na casa, são 3 bebês praticamente eram, né? Por um tempo foram 3 bebês. Sim. O quanto você ajudava, o que você fazia? Que lembrança que você tem, Cidade? Porque ele me disse, gente, que eles têm uma rede de apoio boa, familiar, lógico, né? Que os ajuda, mas tem um momento que fica o pai e a mãe, né? Final de semana, né? Os feriados longos. São 6. Éramos 6, somos 6. Fazer a viagem para qualquer lugar assim, 100 km já complica. A gente ri, né? Tipo assim, tá rindo, né? Mas é uma tarefa exigente. Linda, amorosa, mas concorda? Mas eu queria assim, deixar até uma mensagem para todos. A gente acredita que o segundo, o terceiro e o quarto serão o mesmo peso da primeira. Acho que isso é muito legal pensar. Sim. Não é assim. Porque existe a soma, existe um momento onde você se encanta em vê-las juntas brincando. Tem a briga, tem o desentendimento, tem um momento de pai irritado, querendo descansar e não consegue. É muito difícil trabalhar isso. Mas quando você. É como o amanhecer, basta você respirar e olhar. Você contempla aquilo e aquilo te enche, né? As 4 filhas são assim. E assim eu vejo para a minha esposa também, ela não é. Tira o cansaço quando ela sente, relaxa, deixa a criançada vir em cima, daquela risada gostosa, uma brinca de um jeito, outra de outro, e isso é muito gostoso. Então o tempo que eu imaginava que eu teria que ter para as 4, ele na verdade ele não é assim, não é tão. Eu não me sinto em déficit quando a gente está curtindo as 4. Eu acho que é legal separar tempo, poder ter um pouquinho para cada um. E são assim. diferentes, você percebe? E esses momentos eles chegam quase que naturalmente. Eu vou buscar agora a Radassa, às vezes eu estou de manhã com ela no carro, então eu já estou com tempo só para ela. Vai aproveitando os momentos. Uma vai para a avó e, olha, a presença dos avós, eu agradeço a Deus, são assim maravilhosos e necessários na nossa vida realmente. E desde pequenas elas vão na casa da avó. Aqui é muito novo, acho que com 1 ano e meio, 2 anos, eu não lembro agora, mas assim, bem novinhas, assim, eu lembro da Radassa já indo para casa da avó e gostando. Agora a gente está segurando um pouco, senão não tem como, né? E essas são outras lembranças preciosas, né, dos avós. Hoje na tua rotina profissional e até com a tua esposa, o que você, assim, tem alguma tarefa que seja sua, fora às vezes o levar, buscar na escola, o que é do pai, assim, na rotina familiar? Eu me sinto responsável pelo tempo de qualidade, né, no sentido de tentar sentar ao lado, criar um ambiente de meditação, seja uma leitura bíblica, um tempo de refletir sobre a família, as diferenças, o fato de nós sermos uma família diferente dos demais, no sentido de a Radassa não vai ter como ter a exclusividade que muitas famílias podem dar aos seus filhos. E então ensiná-la a abrir mão de algumas coisas. Então eu acho que como pai eu me sinto responsável mais por esses ensinamentos, que é o que eu recebi do meu pai também. Mas como são 4, vira e mexe, eu percebo nitidamente que tem que assumir. E é gostoso, assim, eu acho que o homem naturalmente retrai nas funções domésticas, talvez, aí. E só que quando eu me entrego a esse propósito, assim, de deixa minha esposa sair, deixa ela ir trabalhar, sábado de manhã, por exemplo, vai fazer o atendimento, e eu assumo mesmo, sem pensar no trabalho, sem pensar no cansaço, é gostoso. O tempo rende, as tarefas são boas.
Agora, quando eu estou pensando no trabalho, quando eu jogo para frente o peso, eu levo em consideração o cansaço, aí fica tudo difícil. Uma bela reflexão, né? Porque às vezes a gente potencializa também, né? Lógico que todos temos direito ao cansaço e eventualmente a falar sobre isso, mas não deixar que isso tome conta. E esses vínculos, não é, Paulo, que são tão preciosos, que seu pai, né, não só a história do churrasco, mas certamente tem muitas histórias boas para contar com ele, é dele, e você está criando com as suas filhas. Às vezes é uma coisinha realmente pequena, né, de um sábado de manhã, por exemplo, alguma coisa que você faça com elas, ajudá-las a se trocar, um café da manhã, mas que tem um valor imensurável. Sim. Por isso que a gente celebra o Dia dos Pais. A gente sabe que há histórias muito diversas, né, de pessoas que por motivos também diferentes não têm mais o pai, mas existe uma figura masculina. Não seja o pai, pode ser o avô, o tio, o irmão mais velho, alguém que te sirva, como nós falamos, de referência, de bússola, né? Porque eu vejo meu pai até hoje, apesar de já ter construído a minha história, mas ele ainda me esclarece muitas coisas, me mostra, mesmo, né, na minha maturidade. Acho tão precioso isso, né, a gente levar. Olha só, Paulo, mas o que é mais desafiador? Você acha que é essa distribuição do tempo? Por exemplo, na paternidade, hoje, para a figura masculina, ou é esse saber equilibrar, não deixar esses problemas profissionais se sobressaírem? É o equilíbrio emocional, pai, que a gente tem que treinar. Eu acho que esse é o maior desafio. Equilíbrio emocional é o que é a diferença entre qualidade e que o prover o sustento é também exigente, lógico, para todos nós. Imagino uma família um pouco maior como a sua também seja desafiadora, né? A gente está pensando em tudo que eles têm que prover. Mas você sabe que tem uma frase, eu não concordo muito com ela, fala que o pai é quem cria, eu falo que o pai é quem educa, né? Porque, lógico, criar pressupõe casa, comida, roupa lavada, não é fácil também. Mas além da criação, aí, o educar, o passar os valores. Né? E até assim, uma situação que eu vejo hoje, entendo que ela reflete a verdade. Antes eu imaginava que o ensino porque a gente fala muito, eu falo muito, meu pai gosta também de explicar com detalhes as coisas. E então a gente talvez cresça com essa ideia de que quando a gente explica, é mais detalhista, acontece de haver um melhor aprendizado. Agora, só que eu vejo que não é isso que é o maior aprendizado, é a nossa vida, elas nos imitam, certo? Elas pegam as coisas certas e erradas que a gente faz, e aí é uma luta emocional muito grande de aceitar quem eu sou, limitado como eu sou, por exemplo, poder pedir desculpa, perdão para uma criança, que eu acho assumir o erro. É algo que ensina muito a elas e me ensina me mantém no pé no chão para poder continuar. Então esse jogo emocional ele tem isso, deixar a carga do peso da acusação de lado e acreditar que elas também entendem as nossas limitações, elas também nos perdoam, e cabe a nós também expor essa necessidade de fragilidade, de que somos limitados, isso mesmo. Isso que eu estou falando me lembra um texto que eu escrevi uma vez, que eu vejo meu pai como herói, mas não porque ele tem poderes, pelo contrário. Para mim, o meu pai é herói justamente porque ele é humano, limitado, frágil, pecador, mas que mesmo assim ele sempre lutou e fez o melhor que ele podia fazer. E errou muitas vezes. Eu nunca idealizei a figura do meu pai e da minha mãe, eu acho que é importante isso. Que nos vejam como pessoas que amam e que se esforçam, mas que eventualmente vão errar, mas que vão assumir o erro. Porque é uma baita lição, né? E eles não vão aprender assim, dizer, papai, aprendi isso, mas na primeira oportunidade ele vai lembrar. Como você está lembrando do seu pai, e eu estou lembrando do meu, porque eles falaram, né? Parece que as palavras vão ecoando, eu acho isso tão muito simbólico. Do que, né, só para já resumindo, de tudo que você faz para as suas filhas ainda fará, né, porque elas ainda precisarão de vocês por bons anos, considerando até a idade, por exemplo, da mais velha, da Radassa, que já está assim, né, querendo entrar na pré-adolescência com 10 anos, mas ainda é criança, mas assim, olhando de forma, né, para o futuro, o que você pretende, assim, um grande tesouro, um grande legado que você quer deixar para elas? O legado como eu falei, a questão da capacidade de entender quem você é, entender suas limitações, mas também saber se descobrir e
não querer ser aquilo que você não é. Né? Eu acho que é o mais importante. Então eu vejo muito os talentos individualizados delas e penso muito em como fazer com que isso aflore. Sim, não o que eu acho, não o que eu penso delas. Quando eu tento fazer isso, não dá. O tempo não é suficiente. Vocês, não sei se só você, a Carol separadamente, mas vocês, logicamente, já veem esses traços muito peculiares das quatro, né? Que é muito forte em uma, personalidade. Isso é bem. Elas vão se desenvolvendo, a gente percebe as diferenças e a gente consegue. Então, quando a gente estimula aquilo que elas têm de melhor, a gente também mostra para a outra que cada uma tem a sua aptidão, para que elas não venham competir. Sim. Isso é legal. Com parceiras, né? Não adversárias, né? Exatamente, mas aí, então assim, legal, eu poderia pensar, eu quero que elas se espelhem na minha profissão, ou que elas se espelhem na minha conduta diária. Eu acho que no fim não é isso. O que eu mais me preocupo é que elas consigam tomar decisões, que elas consigam avaliar a vida delas e buscar o caminho correto. Então, assim, no meu caso, assim, por ter uma formação, assim, por crer que Deus tem planos específicos para nós, o meu desejo é que elas tenham essa certeza no coração delas a ponto de abrir mão de alguma coisa, de entender que aquela limitação não é porque a vida é ruim, mas porque faz parte de um plano, de algo melhor que vai chegar, algo que está vindo para ensinar. Fazer escolhas, né, Paulo? Porque eu acho que a gente tem que, né, eu aprendi a fazer escolhas com os meus pais, a gente tem que ensinar os nossos filhos também a fazer isso. Olha só, já caminhando para o nosso final, tem uma frase que eu encontrei hoje de um escritor chamado Moisés Rochos, eu não conheço, mas que vai muito ao encontro dessa última parte sobre a qual Paulo falou. Diz o seguinte: imagine o filho que você quer ter para imaginar o pai que você deve ser. E aí a gente tinha combinado escolher essa frase antes, mas como encaixa com essa reflexão que você fez, de quanto eles se espelham, e aí de novo, né, mesmo com as nossas fragilidades, mas de quanto é importante que nós, não é moldar, né, porque eu acho isso muito pretensioso, já que eu vou moldar o meu filho, não é isso, eu vou deixá-lo voar, mas você companhia durante o voo, né? Eu vou estar me batendo as asas junto. Para não repetir o que eu falei, tem uma reflexão legal, e eu vou tentar falar ela de maneira bem simples. A gente coloca que o nosso dever é educar os filhos e que os filhos vêm e nós temos que estar preparados, planejamento, condições, subsistência e tudo mais. Mas pensa no lado contrário. Os seus filhos vêm e você pensa, agora como eu posso melhorar? Como? Então, e a criança e as crianças percebem o esforço do pai e da mãe buscando essa melhoria. Será que esse não é um ensinamento mais importante do que mostrar aquilo que você já era, algo que já veio pronto? Não, olha, eu comecei de uma condição inferior e graças à presença de vocês, filhos, na minha casa, e com a bênção de Deus nós crescemos, nós aprendemos coisas novas, eu tive força de vontade, não poderia desistir, talvez sozinho desistiria, mas como vocês estão aqui, minha esposa, minhas filhas, eu não vou desistir, eu acredito que Deus fez isso, então, como se fosse o presente dele para mim, então cabe a mim também reconhecer e no final que elas possam também ver que Deus fez isso por nós, né? Gente, eu estou até emocionada, a minha assessora aqui também, a Marcinha, tá, não é? Porque, Paulo, suas palavras são muito preciosas e, assim, muito simbólicas, essa gratidão pela paternidade, né? A paternidade e a maternidade às vezes não são escolhas, né? Nem todos os filhos são planejados, mas na minha concepção seria muito bom se fossem sempre desejados, mesmo quando não planejados, porque a gente sabe que às vezes falha o planejamento. Mas que bom se todas as crianças fossem desejadas, amadas, cuidadas, orientadas, porque a chance de desvirtuar seria pequena. Vamos combinar que seria pequena. Há pessoas que fazem, sim, escolhas erradas, mesmo quando tem boa orientação, mas são poucas. Eu acho que são exceção. As suas filhas, eu creio nisso também, serão mulheres virtuosas, mulheres do bem, que farão suas escolhas e sempre terão essa,
vão estar ecoando nos ouvidos delas também, essas palavras suas, que talvez não sejam ditas ainda para elas desse jeito, mas que tudo que você faz todo dia, todo o teu sorriso, e mesmo a tua voz firme, que de vez em quando certamente tem que fazer mesmo, da tua e da Carol. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com a tua presença, não tenho certeza, Paulo representou muito bem os pais aqui do Colégio Platão, que são muito, lógico, variados e diferentes, mas nós aqui da TV Platão nós não precisamos de um pai que represente, e ele nos foi apresentado, fiquei muito feliz. E que bom tê-los aqui conosco, né, que as suas filhas sejam alunas muito felizes, que a gente quer os nossos alunos, viu? Que eles sejam felizes aqui. Obrigada. E olha só, Paulo, você deve estar sabendo disso já, imagino. Nós vamos ter uma comemoração do Dia dos Pais, mas não vai ser até agora, vai ser mais no final do mês. Depois vamos falar mais sobre isso. Porque aqui no Platão a gente faz questão realmente de reunir as famílias para celebrar a paternidade, a maternidade, celebrar a vida em família, que é uma coisa que a gente prioriza muito, mas depois vocês vão receber detalhes que a gente vai fazer nesse ano, que a gente, todo ano tem uma novidade, e vai ser um momento muito bacana, certamente, você e as suas 4 pequenas damas. É um desafio para mim, sempre que tem atividade extra, assim, é multiplicado em 4. A gente tem que se desdobrar, né? Mas as nossas atividades de pais e mães, as mães também vêm junto, na verdade, todas as nossas festas aqui são festas de família. A festa junina é a nossa festa da família. Dia das Mães, acho que você foi também, né? Você conseguiu ir no parque? Fui lá. Isso foi muito lindo, né? Uma delícia. E a gente vai viver outros momentos assim, a gente vai dar mais detalhes. Bom, na próxima semana nós vamos conversar com a Carol Camotti, que é especialista em geriatria e gerontologia, e vamos falar sobre longevidade. Hoje falamos de paternidade, de infância, e vamos falar sobre longevidade, sobre a melhor ou a terceira idade, como queiram chamar, com a Carol Camotti, que é uma pessoa extremamente competente, querida, estará conosco. Para vocês que nos acompanharam, muito obrigada, compartilhem esse vídeo, porque é um conteúdo muito precioso. Acho que essa é a palavra que descreve o nosso papo, não é, Paulo? Eu agradeço. Espero poder contribuir, que seja para que mais pessoas pensem em não ficar apenas, ou não é apenas, né? Que sejam encorajadas a ter mais filhos. Sim. Eu vejo que às vezes o desejo da mãe é ter mais filhos e do pai ele sente, né? Exatamente. Eu acho que vale a pena encorajá-los a pensar nessa possibilidade, e se não for assim pela adoção, também eu acho outras formas, exatamente. Né? Outras formas de amar. Desafiador, mas recompensador, né? Isso. Obrigada, Deus nos abençoe. Queridos, até quarta-feira que vem, então espero vocês. Até lá.